E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Então, hoje vamos falar sobre o Snyder Cut, o Zack Snyder Justice League, que finalmente, depois de 4 anos de espera, de baixos assinados e chacotas por parte de pessoas que não acreditavam que esse filme nunca ia ver a luz do dia, tivemos acesso a ele. Então eu trouxe para vocês a minha crítica sem spoiler, falando se o roteiro, as atuações e a trilha sonora contribuem para que este filme seja superior à versão de 2017 ou não, e se ele realmente é digno da equipe. Então vem comigo. Então, começando pelo roteiro, ele é bem coeso, ele é bem coerente e contribui para que a trama seja convincente, explicativa e interessante também de assistir. Ao contrário da versão de 2017, que possui um roteiro muitas vezes desconexo e confuso, o filme do Zack Snyder ele tem uma trama bem explicativa, que conversa com as suas subtramas e contribui para que cada personagem tenha um desenvolvimento merecido e que faça com que o filme ele te passe uma mensagem realmente de que este filme é o filme da Liga da Justiça, que faz sentido toda aquela trama. E por que você está assistindo? Porque a impressão que te passa quando você assiste o filme de 2017, quando você acaba aquela versão, é de que você perdeu 2 horas da sua vida. Já aqui, apesar de ser 4 horas, ele, por ter um roteiro bem escrito, tramas que contribuem para que todos os personagens tenham um desenvolvimento digno, ele não fica maçante ou cansativo em maneira nenhuma. É claro que o roteiro ele não é perfeito, possui algumas falhas, como, por exemplo, ter alguns momentos que poderiam ter sido diferentes, como, por exemplo, a questão do Flash do Ezra Miller. Eu não vou dar spoilers aqui, mas ele foge da essência do Bel Yali, que é um defeito também da versão de 2017, é que o personagem ele tem uma personalidade um pouco diferente das HQs e que faz com que ele fique bem distante do que a gente conhece sobre o Flash, sobre o Bel Yali. Só que ele, dentro da trama como um todo, contribui sim. Ele é bem desenvolvido, suas habilidades aqui estão sendo bem exploradas e o personagem ele tem consciência dos seus poderes, ele sabe o que tem que fazer ali, não é um desorientado como a versão de 2017, então ele está ali por uma razão, ele faz sentido de estar ali. O Cyborg é outro personagem que em 2017 foi praticamente jogado fora no filme, apesar de estar. E aqui ele tem um roteiro que faz jus ao personagem. E ele, inclusive, pode ser considerado o protagonista do filme. Apesar de ser um filme da equipe, ele contribui bastante para que o filme fique interessante, tanto por seus traumas pessoais, o que ele está passando no momento, por suas habilidades também, a sua inteligência e a sua capacidade de moldar a tecnologia. É muito importante mostrar isso, que o Cyborg ele é um personagem extremamente importante e poderoso quando se trata da parte tecnológica e também inteligente. O personagem, o Victor, ele é muito inteligente e ele mostra bastante disso no filme. Outro personagem também que foi bem aproveitado no seu roteiro foi o Batman do Ben Affleck, que ao contrário de 2017, que foi uma versão boba, que foi usada para ser alívio cômico, e que não passava aquele ar de um cara realmente de responsa, inteligente, que sabe o que está fazendo, uma atitude de liderança, ele não passava nada disso. Já aqui no Snyder Cut, ele tem a atitude de liderança, ele sabe se impor, ele mostra que é inteligente, mostra que sabe o que está fazendo e ele faz coisas que possibilita que os heróis cheguem ao objetivo final. Ele é útil nesse filme. Então foi uma baita evolução, a gente pode dizer, daquela versão de 2017 para essa. A gente vê uma diferença gritante entre as duas versões. Outro aspecto também que deve ser bastante elogiado é a trilha sonora. A trilha sonora de Liga da Justiça de Zack Snyder está perfeita. O único ressalva que eu tenho que fazer é que em alguns momentos
ela acaba invadindo muito bruscamente a trama. E o que que acontece? Você está ali envolvido na trama, no desenvolvimento, e a trilha sonora começa. Ela é muito boa e te envolve. Só que aí, às vezes, ela se delonga um pouco demais. Isso faz com que o seu foco fique mais na trilha sonora do que no filme. Mas isso aconteceu de 2 a 3 vezes no longa e não prejudica o filme no geral. No geral, ele contribui, na verdade, bastante para te passar a vibe da cena no momento. Outro ponto também que deve ser elogiado é a personagem Lois Lane, que na versão de 2017 só serviu como um aspecto para trazer o Superman do Henry Cavill de volta à sua consciência, deixar que o personagem não ficasse ali naquele modo zumbi e atacasse os heróis. Já que ela é bem trabalhada, ela tem um arco bem interessante sobre luto e perda. Não vou me aprofundar aqui para não dar spoilers, mas ela tem um arco que realmente mexe com você, te emociona e passa um pouco do sentimento que as pessoas estão lidando ali com a morte do Superman, a perda do seu grande salvador, do seu grande herói. Então, a personagem ela tem um arco bem interessante que realmente casa com a trama da história da Liga da Justiça e contribui bastante para o filme andar. E a atriz Amy Adams, ela também fez muito bem a personagem, conseguindo passar tanto nas suas expressões faciais como corporais o que a personagem estava sentindo. Então ela está de parabéns e foi muito bom ver um pouco mais da Lois Lane nesse filme. Uma pena que provavelmente não iremos mais ver a atriz fazendo a personagem novamente. Outro ponto também que deve ser levado em conta é que todas as partes do filme, desde a primeira parte até o epílogo, elas conversam entre si e conseguem fazer com que todas essas subtramas, todas essas partes, elas se encaixem como um perfeito quebra-cabeça e consiga te passar a mensagem que o filme quer, aquela história. Não fica algo que falta alguma coisa, uma sensação de que o roteiro foi incoerente porque mostrou algo em uma parte e em outra determinada parte não. Aqui ele realmente casa cada parte uma com a outra e faz com que a história ande. Também outra questão que deve ser bastante elogiada é o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe na versão de 2017 ele era horrível em vários aspectos, tanto em aparência como também em questão de desenvolvimento do personagem. Ele era um vilão extremamente genérico, que você não entendia porque que ele estava ali, a sua motivação na verdade. Ele simplesmente estava ali e você não conseguia ter nenhuma antipatia que o vilão deve passar para o público. Ele não conseguia te passar porque ele estava ali jogado à toa. Já aqui, no Snyder Cut, o personagem tem um desenvolvimento muito bem trabalhado. Você consegue entender o porquê ele está fazendo ali. Ele não está ali só para agradar o Darkseid, porque ele tem que agradar o Darkseid e o Darkseid vem destruir a Terra e ele gosta de ver o universo sendo destruído. Não é só isso. Ele tem ali todo um arco, uma questão pessoal também do porquê ele quer tanto agradar o Darkseid. E outra questão é o visual. Embora ele não esteja tão diferente da versão de 2017, ele tem um visual mais monstrengo, mais alienígena, ao contrário daquela versão de 2017 que parecia um pouco mais humana e, na minha opinião, não combina com o vilão do Lobo da Steppe. Os defeitos do filme, na minha opinião, é a questão de que algumas vezes o roteiro ele fica um pouco lento. Ele, em pequenos frames, ele ficava assim um pouco arrastado. E aí você meio que tinha a sensação de que ali estava correndo para que o tempo passasse. Porém, não é algo que acontece muito tempo e não se estende no filme todo. É mais na parte 1, parte 2. Mesmo assim, não prejudica o filme todo como todo, não acaba fazendo com que o filme seja ruim. Outra questão que eu já falei é que a própria trilha sonora invade de maneira brusca algumas vezes o filme e também a atuação do Ezra Miller, que me incomoda um pouco porque não passa a essência do Barry Allen que a gente está acostumado das HQs. Ele fica um pouco aquém do que o personagem tem, embora as suas habilidades, o personagem em si, em questão de força e habilidade, esteja muito bem trabalhado, mas o ator ele passa uma sensação de que é outro personagem. Não é que é ruim,
Mas é que se você olhar para o Barry Allen e olhar para o Barry Allen do DCU, no caso do Snyder Cut, você tem a impressão de que ali não é o Barry Allen. Vocês conseguem entender? Comentem aí se vocês também tiveram essa impressão, para a gente poder ter aquela resenha bacana. Então, ao todo, a minha nota para o filme é 8. 8,5 porque ele consegue trazer uma trama bem convincente, coesa. Os personagens eles estão bem desenvolvidos, conseguiu trazer personagens que a gente não tinha nenhuma empatia nem interesse na versão anterior, como o Cyborg do Ray Fisher, que foi o destaque, a própria Lois Lane, o Batman do Ben Affleck e também a Mulher Maravilha. Ela tem cenas de ação muito bem trabalhadas, muito bem coreografadas, e a história em si também, ela traz uma história de luto, de esperança, de união, muito bem trabalhadas e que lembra realmente a equipe da Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça ela é assim, a sua base não é só salvar o mundo porque eles são heróis e essa é a sua obrigação. Eles fazem tudo isso com amor, com carinho, eles se preocupam realmente com a humanidade. Então, o filme ele foi bem fiel a isso. Inclusive, até a própria fotografia do filme, ela tá bem colorida, como pode-se dizer, do que a versão de 2017. E isso foi algo até que me surpreendeu, porque a gente sabe que uma marca registrada do Zack Snyder é aqueles filtros mais escuros, uma versão mais dark. Não que o filme seja algo bem leve em questão de filmografia, de cenografia, mas ele tem uma vibe, ele tem uma sensação bem mais leve, tanto no seu roteiro como nas partes que foram filmadas. A própria cor, ela é mais viva. Então o filme merece 8,5 sim. Esse foi meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. No sábado eu vou trazer para vocês mais outro vídeo sobre Snyder Cut, falando sobre o Lobo da Steppe, também falando de como esse filme ele abre portas para uma possível continuação. Inclusive tem a tag que é para restaurar o Snyderverse. Eu vou falar como isso pode ser possível. No sábado e também no segunda eu vou trazer vídeos sobre Snyder Cut. Então se você ainda não se inscreveu e esqueceu de deixar o like, que eu sei que você esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e até a próxima.